O programa Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Duque Estrada e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Daniela Duque Estrada, advogada, professora de Direito Penal e Processo Penal nos cursos de graduação e pós-graduação e mestre em Direito. Bem-vindos a mais um curso Saber Direito. Nesse curso nós discutiremos a legitimação, as finalidades e as missões da teoria da pena no Estado Democrático de Direito. Trabalharemos, portanto, em 5 encontros, nos quais, nesse primeiro, nós discutiremos, portanto, a legitimidade do controle social penal no Estado Democrático de Direito. Na verdade, discutiremos a questão aqui no Brasil, bem como as análises jurisprudenciais sobre o tema. No encontro seguinte, analisaremos uma das espécies de sanções penais, a pena privativa de liberdade, e depois, nos encontros seguintes, as questões controvertidas sobre a individualização da pena ou dosimetria de pena, e, por fim, discutiremos sobre a aplicação de penas no caso de concurso de crimes. Muito bem, senhores. Antes de que nós possamos falar sobre sanção penal, o primeiro tópico que eu tenho que abordar é um pouco retrocesso. Vamos intervir com a noção de controle social e com a noção de como dirimir conflitos dentro de uma sociedade. Se nós partirmos da premissa de que para que uma sociedade possa conviver em harmonia, de que seja imprescindível a existência de normas de comportamento, de normas que regulem esse comportamento, nós vamos pensar da seguinte forma. Num primeiro momento, essa forma de intervenção para a solução de conflitos pode ser realizada horizontalmente entre os próprios cidadãos, entre os próprios membros da sociedade. No caso da ineficácia dessa forma de controle, o que nos restará? Uma intervenção denominada intervenção vertical, realizada, portanto, pelo Estado. Significa dizer que nós já podemos trabalhar com a noção de controle social. Portanto, o que seria o controle social? O conjunto de normas, eu não estou falando normas jurídicas, eu estou falando no sentido de comportamentos, seleção de condutas adequadas ao convívio social e, portanto, para a manutenção da ordem dessa sociedade. Muito bem. Primeira forma de controle social, portanto, é o controle social informal. O controle social informal é, dentre todos, sem dúvida, o mais eficaz. E ouso dizer que, quanto mais desenvolvida for a sociedade, mais eficaz será esse controle. Quem exerce esse controle? Nós, sociedade civil. Nossa família, através de educação, nosso regulamento de condomínio, de onde nós moramos, nosso regulamento do clube em que nós convivemos, a escola. Vou dizer que a religião também. Na verdade, que a religião nos traz formas de comportamento, formas de conduta? Sim. E mais, hoje já podemos sustentar que a própria mídia, se nós trabalharmos com uma ideia de comunicação em massa, que ela também nos traz uma forma de controle social. Bom, quanto mais eficaz, portanto, se todas essas formas de conflito forem dirimidas, forem solucionadas através do controle social informal, maravilha. Entretanto, sabemos que, infelizmente, essa não é a realidade. Surge, portanto, a necessidade da intervenção vertical, digamos assim, através de um controle social formal, realizado pelo Estado. Chegamos aonde eu queria. Dessa intervenção penal realizada, desse controle social realizado pelo Estado. Quais são as formas de intervenções? Nós vamos trabalhar primeiro com uma ideia de um controle extrapenal. Já vou iniciar deste ponto. O direito penal deve ser a última forma de controle social exercido dentro de um Estado. Por quê? O direito penal traz em si um caráter simbólico. Ele traz em si uma carga simbólica que vai acompanhar tanto este condenado quanto a sua própria família. Então vamos lá, recapitulando. Controle social formal,
realizado pelo Estado. Primeiro, através de medidas extrapenais. Nós podemos citar sanções de natureza administrativa, sanções de natureza tributária, sanções de natureza civil, caso essas normas de comportamento sejam violadas. E aqui eu posso falar, sim, já em normas jurídicas, certo? Uma norma jurídica sendo violada, pode-se intervir esse controle social formal. Passemos com 2 exemplos. Imaginemos a seguinte situação. Quem de vocês, quem dos senhores, dirigir veículo automotor, imagine se nunca excedeu o controle de velocidade permitido ou se por uma falta de atenção excedeu esse limite de velocidade ou se por uma falta de atenção, que nós vamos chamar de negligência, não atentou para um semáforo que mudou do amarelo para o vermelho rapidamente e avançou esse sinal. Vamos pensar, do que resultou isso? Possivelmente, houve uma quebra, sim, da norma a ser seguida. Estamos falando do Código de Trânsito. Uma norma de comportamento a ser seguida. Qual é a primeira intervenção? Já estatal, administrativa. Que sentido? Autuação e uma multa. Mas, pior, vamos mudar de exemplo. Vamos fingir, abstratamente, que um agente, por negligência, falta de atenção, portanto, avança esse sinal, vindo a atropelar um pedestre, um transeunte, causando-lhe lesões corporais de natureza culposa. Neste caso, face à gravidade do resultado ocorrido da sua conduta, terá que ocorrer a intervenção penal. Então, vejam, o que eu estou tentando chamar a atenção é, isto é gradativo. Primeiro, o exercício do controle social informal. Falhou. Utilizaremos o controle social formal. Num primeiro momento, medidas extrapenais. Falharam. Então, utilizaremos como última instância, ou como intervenção mínima, como nós costumamos falar, face ao princípio, o direito penal. Só que esta forma de resposta do Estado, através da aplicação de uma sanção penal, ela deve ter limites para que essa intervenção, portanto, dentro de um Estado democrático de direito, ela seja legítima. Bom, antes de eu falar do nosso Estado democrático de direito, consubstanciado pela Constituição da República de 1988, vou falar um pouquinho das teorias que justificam a sanção penal. Eu vou fazer um regresso um pouco histórico, trabalhando um pouco com a noção europeia. Imaginemos, portanto, para que eu tenha essa intervenção do Estado e, consequentemente, a aplicação de uma sanção. Ah, só pelo Estado? Não. Vamos lembrar do controle social informal? Qualquer forma de controle gera uma sanção se nós rompermos com aquele pacto social a qual nós nos imputamos. Muito bem. Foram, portanto, analisadas teorias que justificassem ou legitimassem a aplicação de uma sanção penal. Senhores, se nós formos analisar historicamente, a sanção penal, ela perpassou, pelo menos nas sociedades ocidentais, desde a ostentação dos suplícios, ao corpo dos condenados, à execução secreta das sanções, até a visão que nós temos hoje. Então, nós tínhamos sanções penais evidentemente físicas, e que hoje, estou falando de sociedades ocidentais, e, portanto, estados de direito, em que nós passamos de uma sanção física para uma sanção eminentemente moral. Ai, Daniela, mas o indivíduo está preso, sua liberdade está privada. Sim, meus queridos, mas a sanção não recai sobre o corpo da pessoa. Óbvio que a privação de liberdade terá como consequência uma lesão corporal. Lesão que eu digo no sentido de uma privação a um direito fundamental. Mas ela tem um caráter eminentemente
moral. Nós não temos penas físicas, vamos dizer assim, para o direito penal do fato. Ou seja, pune-se condutas e não pessoas. Muito bem. A noção que nós temos, portanto, vamos retroceder. Vamos discutir, antes até mesmo do iluminismo, vou um pouquinho antes do século XVIII. Não vou retroceder muito não, fiquem tranquilos. Imaginemos, primeira teoria surgida, teoria absoluta ou teoria retributiva. Capitaneada, dentre outros, por Hegel, que afirmava o seguinte: a pena é a negação do direito. É o mal pelo mal. Significava que a pena era um ato de fé. Essa é a primeira ideia. Bom, a segunda noção, segunda teoria, portanto, depois da teoria absoluta, que era meramente retributiva, o mal pelo mal, praticou a conduta lesiva, terá como resposta imediata uma sanção, é a teoria relativa, segundo a qual, a teoria preventiva, podemos chamar de preventiva ou relativa, a vida no iluminismo, capitaneada, acredito que todos já tenham ouvido, pelo Marquês de Beccaria. Em algum momento vocês ouvem Beccaria, mas não estranhem, tanto faz se vocês ouvirem a pronúncia Beccaria ou Beccaria. O Marquês de Beccaria, portanto, já estamos no século XVIII, ao discutir sobre o iluminismo, ele trouxe a teoria relativa, ou a que versava sobre prevenção. E começou a discutir não a retribuição, mas sim formas de prevenção. E que, portanto, o que justificaria a sanção penal seria a prevenção. Como? Duas formas. Vou dividir em dois grandes grupos. Num primeiro momento, a noção de prevenção geral. Que sentido de prevenção geral? De que aquela norma jurídica e, portanto, a respectiva sanção teria por finalidade uma coação moral. Evitar que os indivíduos praticassem crime ou praticassem novamente outros crimes. De outro lado, se nós falarmos em prevenção especial, a prevenção especial é voltada ao cidadão que já praticou a conduta. Mas não vou falar da prevenção especial agora. Vamos deixar quietinha no canto. Vou trabalhar só com a prevenção geral. Prevenção geral, portanto, a Beccaria, pela teoria relativa, ou que versa sobre prevenção. Prevenção geral, tenho dois aspectos na geral, que voltam-se para a sociedade como um todo, a fim de evitar que o indivíduo pratique as condutas. Prevenção geral positiva. Vejam, se eu falo positiva, ela traz consigo uma carga positiva, no sentido de que ela visa reforçar, ratificar as normas, o caráter simbólico dessas normas. Bom, e como fica ao lado negativo dessa prevenção? Muito bem. A prevenção negativa é aquela que trabalha justamente com uma coação. Eu quero prevenir, eu Estado, mas eu psicologicamente, moralmente, eu informo que, atenção, não pratique. Tem um caráter, portanto, de coação moral e visa que se pratiquem novos crimes. Muito bem. A noção das teorias relativas são excelentes, nós vamos ver por quê daqui a pouco. Entretanto, ela teve falhas.